Olá! Vamos agora para o segundo momento da primeira parte de nossa introdução específica, que é o constitucionalismo. O episódio é intitulado Do Mito à Razão. Para você que está chegando agora, segue na descrição do vídeo o link para conferir o primeiro momento, que recomendo assistir antes desse vídeo, quando tratamos mais detalhadamente do mito como tecnologia política. Vamos lá então? Muito bem. Tá? No episódio anterior dessa nossa saga, além do artigo 1º da Carta Cidadã, iniciamos o estudo do artigo 2º de nossa Constituição, que entendemos poder resumir na seguinte ordem: quem manda, e também que os sistemas democráticos não admitem mais que haja poder absoluto, por isso temos sempre um sistema de pesos e contrapesos. Além disso, como o direito constitucional é a disciplina do poder, iniciamos com as origens do poder político, explicando que o mito foi a primeira tecnologia de memória importante para definir o quem manda, essa ordem importante do artigo 2º da nossa Constituição. Mas não descuidamos de trazer uma nova personagem para a nossa pequena história da cidadania, a entropia, uma força natural de desorganização que atua sobretudo no ponto mais importante deste semestre, que é a interpretação constitucional. Agora, neste episódio, vamos analisar como evoluímos para o uso da razão na política, atentando para a importância da escrita como tecnologia de memória e também como tecnologia política. Para isso, contamos com a ajuda dos gregos, os nossos queridos gregos, com sua racionalização teórica e também com sua noção de vida ativa. Vamos nessa, então? Perfeito. Mas é importante fazermos conexões com nossa vida para que as informações que vamos trazer aqui não se percam no esquecimento. Vimos isso lá no primeiro capítulo, no primeiro episódio. Por isso é importante deixar claro que entropia e memória têm a ver com política, sim. E mais ainda com cidadania. E a cidadania própria dos nossos tempos, onde convivemos com outra tecnologia de comunicação que virou do avesso tudo o que pensávamos sobre poder e seu exercício e suas limitações até o final do século XX. O caso é que a informática é essa nova tecnologia, tá? E esse modo de vivermos pelas redes sociais é tão nova, mas tão nova, que ainda não temos condições de entender esse fenômeno por completo. No mais das vezes, olhamos para esse novo mundo pelo retrovisor, ou seja, com a visão e os padrões do passado. Contudo, uma coisa já percebemos: a informática não tem nada a ver com computadores, ela tem a ver com a vida das pessoas. Seja como for, a pergunta que faço no slide é pertinente, sim, né? Para que saber essas coisas? O que nisso vai me ajudar no direito constitucional do século XXI? É o que vamos ver nesse segundo episódio. Muito bem, tá? Posso dizer inicialmente que tudo é uma questão de ampliar os horizontes, tá? E por que precisamos ampliar nossos horizontes? Ora, não é difícil perceber que, como estudantes de direito, cabe a nós, na maioria das vezes, darmos a última palavra quando as pessoas não conseguem se entender. E há tantos desentendimentos hoje em dia, cada vez mais. Ainda mais, para podermos dar a última palavra, nossa palavra tem que ser entendida pelos seus destinatários. De nada adianta a sua sentença, se você for juiz, ser brilhante, uma obra de arte, se não for entendida pelas pessoas. Tá? O mesmo vale se for um contrato, se você for advogada, ou uma lei, se você for senadora, ou deputado, ou vereador. Tá? Qualquer ordem, mesmo se você for governador, presidente, prefeita e tudo mais, qualquer ordem precisa ser entendida. Nesse sentido, com os horizontes ampliados, você terá muito mais condições de entender os cenários, ou seja, os panos de fundo, tá, o entorno, os acontecimentos que recobrem essa vida cheia de fatos imprevisíveis e às vezes inacreditáveis, não é verdade? Muito bem. E isso, sobretudo, na interpretação da Constituição, que é lei que rege todo o sistema jurídico. Portanto, mais que apenas saber o direito, é preciso entender os fatos, pesar os interesses
e manter a prudência para tomar decisões que, mesmo que não tenhamos mais hoje em dia a pretensão de serem sempre corretas, porque é verdade, nós perdemos a ingenuidade, tá? A gente não pretende mais estar sempre certo, tá? Nós, pelo menos a nossa decisão não seja muito errada, não é isso? Por quê? Isso porque nós convivemos e vivemos em sociedades complexas, né? Esse mundo cultural cada vez mais complicado. Tá? E essas sociedades estão cheias de diversidade. Né? O contato gerado pela tecnologia da informação e comunicação é cada vez mais rápido. Vivemos em tempo real com outras culturas, as coisas acontecem muito depressa. Além disso, os tempos são de aceleração. Tá? Aceleração de mudanças. O desenvolvimento de nossa cultura, tendo em vista a vastidão de ensinamentos que recebemos de gerações e gerações de antepassados, vai se somando cada vez mais, criando um contexto imenso. Tá? Desenvolvemos outras formas de entendermos a vida e a convivência social. Nossa noção de liberdade foi ampliada e nossas queixas por igualdade são cada vez mais evidentes. A nossa ciência avança de maneira impressionante, permitindo-nos enxergar muito além do sistema solar ou também muito dentro de nós mesmos, né? Conhecemos mais e mais os mistérios da vida e por aí vai. E como a Constituição é o encontro da política com o direito, perfeito, é evidente que nossa leitura da realidade se torna mais e mais difícil, tá? Nesse sentido, para tentar explicar melhor esse cenário, busco a ajuda do professor César Saldanha de Souza Júnior, catedrático da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das referências do artigo Ciberdireito, que é leitura obrigatória de vocês, né? E que vocês vão até o final do curso, vocês vão ler aquele artigo que tem uma linguagem meio difícil para quem está começando, como vocês, do terceiro período, mas vocês nós vamos enfrentar esse desafio sim, juntos, tá bom? Então tá. Olha o que o professor César Saldanha nos ensina. Ele diz lá, na experiência concreta da história, dos fatos, tá, a política questiona, dia a dia, no trato de assuntos públicos, às vezes muito delicados. Tá? Por que os assuntos públicos são delicados? Primeiro, porque é justamente na política onde se encontram a divergência, onde é o encontro da divergência. Né? E muitas vezes o choque cultural, essas mudanças muito rápidas vão provocar e estão provocando, tá? Muitas vezes esses conflitos. Além disso, os assuntos públicos são por natureza delicados. Muitas vezes, nas discussões públicas, nas decisões de natureza pública, nós vamos escolher quem vai viver e quem vai morrer, quem vai receber benefício e quem não vai, quem vai pagar e bancar isso e quem não vai. Tá certo? Então esses assuntos públicos, que podem ser muito delicados e muitas vezes são, eles acabam despertando o quê? Uma consciência ética da comunidade. Surge o debate, a imprensa fala, as coisas vão acontecendo, né? Pois é, essa consciência ética que nos dá condição de, como se diz, fazer uma autocrítica da realidade e sobre o nosso conhecimento e nossos costumes. O professor César é um otimista, como você vê. Ele diz que essa consciência ética é lastreada sempre no lado bom do ser humano, que é capaz de criticar suas próprias misérias e, a partir daí, aspirar, pretender um aperfeiçoamento na direção do bem, cada vez indo para o melhor, né? E aí vai propondo esses desafios éticos. Muito bem, né? Em seguida, o professor César nos faz relembrar o sistema do direito, que já vimos na introdução geral. Se você não lembra, dá uma olhada lá no vídeo do canal, o sistema do direito, tá bom? Então, o sistema do direito, diante dessa realidade, desse choque cultural, né, desse choque de valores, né, o que ele faz? Ele enfrenta esses desafios éticos, que são fruto da reflexão sobre os problemas. E atentando sempre para as condicionantes, que podem ser econômicas. Temos recursos? Qual o grau de escassez desse bem requerido pela comunidade? Né? Condicionantes sociais. Será que nossa decisão não vai causar uma revolução? Né? Quais são as necessidades da comunidade? Nós temos que entender as necessidades da comunidade. Né? Condicionantes políticas, que você tem que analisar as forças e os interesses que estão atuando na sociedade, para não dar o passo maior que a perna, né? Para não querer revolucionar o mundo em poucas horas, nem do dia para a noite, tá certo?
também condicionantes históricas, como era, como é e como pode ser, né? Será que esse momento é oportuno para tomar essa decisão? Tudo isso tem que ser levado em conta, né? Então o sistema do direito recorta todas essas condicionantes, esses desafios éticos, tá? Transmudando, né? Pega o substrato, aquilo que a gente aprendeu mesmo, que nós concordamos, o que é possível, né? Pela técnica normativa, ou seja, através da transformação daquelas ideias em normas, né? Em preceitos jurídicos legislados, ou seja, leis, ordens de comando, letra preta no papel branco. Essas ordens de comando são executadas pelo órgão de poder do Estado, né, ou pelos órgãos de poder do Estado, a polícia, o judiciário, a administração pública, a fiscalização, uma série de órgãos de poder, né, sempre esperando atingir avanços éticos e sociais, né, na comunidade. Só que veja bem, a comunidade, por sua vez, ela acaba se adaptando a essas mudanças, tá? E aí o professor César Saldanha adverte que, nesse ponto, que a vida nunca é de mão única, tá certo? Nunca é ingenuidade se acreditar nisso, tá? E ele lembra que a sociedade é destinatária das regras criadas pelo sistema do direito. E, portanto, essa sociedade reage de uma forma ou de outra, seja cumprindo espontaneamente a regra, e aí nós podemos dizer que essa regra tem legitimidade democrática, ou seja, procurando fugir de sua incidência. Muitas vezes as pessoas fogem da incidência da regra. Um exemplo claro são as regras tributárias. O governo precisa de dinheiro, ele inventa tributos, cria tributos e as pessoas não querem pagar, né? Muito bem. Temos então que novos desafios vão surgindo, tá? E aí vai reiniciar o ciclo, tá certo? Com novas discussões. Enfim, né? Diálogos bipolares abrem-se em trílogos, né? Nós temos de um lado a política com os problemas, a ética refletindo sobre os problemas e o direito tentando organizar toda essa história. Na verdade, esse é um processo dialético, né? Onde o comum, aquilo que está instituído, é a tese, surge o novo, a controvérsia, surge aí a antítese, né? E qual que vai ser a síntese entre o que era o comum, o antigo e o novo, é a nova norma jurídica ou a norma jurídica, que pode também ser via decisão judicial, ela vai ser a síntese. A partir daí, essa síntese se transforma em nova tese e o processo, o ciclo, como diz o professor César, continua e avança, né? E é sempre bom lembrar, tá? Nessa altura do campeonato, ainda falando sobre as sociedades complexas e mostrando como é importante entender isso, tá? Que já nos advertiu o velho Hegel. Ele nos advertiu do quê? Tá? Ele diz lá, os grandes dramas jurídicos não se dão entre o certo e o certo. Perdão, os grandes dramas jurídicos não se dão entre o certo e o errado. Não, mas entre o certo e o certo. E é simples, até simples explicar isso, não é isso? Por quê? Porque entre o certo e o errado, qualquer pessoa sã fica com o certo. Não é bem simples assim, né? Não tem o que questionar. O problema é quando os dramas se dão entre o certo e o certo. E eu vou tentar explicar isso melhor no próximo slide, tá? Seja como for, nas sociedades complexas em que vivemos, muitas vezes nós somos obrigados a questionar, afinal, o que é o certo e o que é o errado, tá? Estamos nesse momento aí, um momento de transformação. Na verdade, nós estamos no olho do furacão de uma revolução, e no olho do furacão de uma revolução, ninguém consegue explicar direito muito as coisas, né? O que eu costumo dizer é o seguinte, vamos tentar manter o prumo, né? Vamos, não só eu, como muita gente diz isso, aliás, o que eu digo é tudo fruto de estudo e de pesquisa, né? Estamos perdidos, tudo bem, mas pelo menos vamos começar a nos matar aqui nessa altura do campeonato, por bem. Então, veja bem, essa é a dúvida do momento. Que dúvida do momento é? Olha, entre pessoas livres, bem intencionadas e esclarecidas que discordam, qual delas está com a razão? Pois é, essa é a dúvida no momento. E é claro que estamos nos referindo ao conflito de interesse entre Estado, entre as organizações ou entre os cidadãos, tá certo? Beleza? Uma coisa é, quando a gente fala, olha só, quando a gente fala desse conflito contra malfeitores fora da lei de toda sorte, nós estamos entre o certo e o errado. Mas nem sempre é assim, nem sempre é tão simples assim.
Tá? Acontece muitas vezes que nós nos referimos a conflitos de interesse entre pessoas livres, pessoas bem intencionadas e esclarecidas, tá certo? Uma vez que nós devemos presumir a boa-fé das pessoas, afinal todo mundo é inocente até prova em contrário, não é verdade? E aí eu coloco alguns exemplos aí de discussões atuais que chamam a atenção para isso, né? A pesquisa com células-tronco embrionárias, por exemplo, né? De um lado tem os embriões humanos que são embriões, são seres humanos, né? Mas estão congelados, tá certo? E a Constituição protege a vida. Do outro lado, nós temos pessoas que estão em cadeiras de rodas, pessoas que têm doenças terríveis e que esperam que a ciência, já que a ciência é tão fantástica, né? Manda robozinho para Marte, consiga a cura para essas doenças. Lembrando que os embriões têm célula-tronco embrionárias. O que é isso? É fácil. Todo mundo aqui, tá, já foi uma célula, não é verdade? E a partir dessa única célula foram criados ossos, foi criado medula, foram criados nervos, criados músculos, veia, órgãos de toda, como se diz, de toda a natureza, né? Então veja bem, essas células-tronco elas têm uma capacidade de se transformar em qualquer outro tipo de célula, né? Então você vê aí um conflito instalado, não entre malfeitores, nós não estamos falando de bandidos aqui, nós estamos falando de um lado embriões que merecem proteção evidente e do outro lado pessoas que merecem, têm direitos, né? Tem a dignidade da pessoa. Já pensou você ficar preso numa cadeira de rodas e assim por diante, né? E aí vários outros exemplos. Relações homoafetivas também estão na boca do povo aí, a questão do casamento, união homoafetiva, um monte de coisas, questões raciais, questões ligadas ao direito das mulheres, da criança, do idoso, dos índios, dos estudantes. Tá? O Supremo decidiu recentemente a questão da educação religiosa nas escolas, como é que isso pode ser ou não, né? Questões ligadas aos trabalhadores e uma série de coisas, né? Outro exemplo aqui, a impunidade com relação à prisão em segunda instância e o trânsito em julgado. Como é que faz isso, né? A questão da impunidade. Parece que o Brasil durante muito tempo foi um país, parece não, o Brasil durante muito tempo foi um país em que só pobre ia para cadeia. Hoje não é só pobre que vai para cadeia, né? Muito bem. A teoria do domínio do fato lá no mensalão, né? E tudo isso vai acabar no STF, tudo são problemas constitucionais. Então veja bem, estamos falando entre pessoas livres, bem intencionadas e esclarecidas, tá? E não estamos mais naquela onda, né, desse nosso país maravilhoso e que sempre tem essa galerinha, tá aí os nossos personagens, né? Eles sempre têm razão, né? Eles estão sempre certos, eles não podem ser questionados, senão eles mandam matar, né? Sempre estão acima do bem e do mal, não é isso? Querendo impor a sua vontade sobre as outras pessoas, né? Se achando melhor que os outros, e sem falar nos demagogos de plantão, não é isso? Os picaretas e demagogos de plantão que vira e mexe aparecem aí, sabe? Querendo arrotar abacaba, falar suas verdades sobre a cidadania. E de fato não é bem por aí, não é isso? Perfeito? Tá? Peraí que deu um probleminha aqui. Olha, nós vamos passar de novo rapidamente os nossos personagens. Olha eles aqui, né? Turminha, que turminha, né? E aí, nessa altura do campeonato, né? Lembrando que ainda estamos tentando fazer as conexões que são necessárias, né? Para a gente entender essa pequena história da cidadania. É importante conhecer o constitucionalismo, tá? É importante mesmo, porque afinal de contas é o segundo fundamento de nossa república, tá lá, inciso 2 do artigo 1º da Constituição, né? Então é importante destacar o que diz o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, no livro que temos como uma das referências básicas para esse nosso curso, tá? O que ele diz lá, olha, é o espírito do tempo, né? É uma atitude diante da vida. O poder deve ser legítimo e limitado. Quem não pensa igual a mim não é meu inimigo,
mas meu parceiro na construção de uma sociedade plural. Porque muitas vezes, quando a gente abandona essa arrogância de estar sempre certo, nós passamos a admitir que quem nos contesta pode ter razão. Então a gente ouve mais as pessoas, né? E veja bem, as oportunidades devem ser iguais para todos, não pode ter mais privilégio, não é verdade? Quem se perdeu pelo caminho precisa de ajuda, não de desprezo, né? Não vamos sair exterminando pessoas aí, na verdade. Vamos tentar recuperar pessoas que se perderam pelo caminho, né? Toda vida fracassada é uma perda para a humanidade, afinal de contas a vida é uma só, como eu já disse para vocês, né? Perfeito. Por isso, ele diz lá, né? O Estado, a sociedade e o direito devem funcionar de modo a permitir que cada um seja o melhor que possa ser. Em um mundo que assistiu ao colapso das ideologias de emancipação e redenção, esse é um bom projeto político ou, no mínimo, uma boa opção existencial. Pois bem, né? É importante destacar aqui o colapso das ideologias de emancipação e redenção, tá? Aquelas ideologias de construção de um mundo ideal, sabe? Aquela coisa, um modelo de sociedade, um modelo de Estado. Na verdade, isso já ficou bem claro para nós. Não passam de religiões da salvação terrena. Tá? Uns querem estátuas, na maioria das vezes essas ideologias aí que colapsaram no final do século XX, tá? Na verdade isso não passavam de ditadores terríveis, né, que exterminaram populações inteiras, né? É preciso lembrar, tá? O Muro de Berlim caiu há mais de 30 anos, tá? Eu repito isso. Essa história do comunismo, o comunismo já era, o comunismo fracassou, o comunismo já, sabe? É coisa do passado, do século XX, de gente antiga, de gente que não se antenou ainda pelo mundo que vive, gente que está vivendo no passado, são saudosistas, tá certo? E o comunismo, pelo amor de Deus, da mesma forma aquela direita, né? Ou aquele empresário que explora, que acaba com o meio ambiente, com seus trabalhadores e blá, blá, blá. Isso é só conversa fiada, não é isso? Tá? Nós temos uma falta de memória patológica, isso é muito triste, tá? A falta de cultura deprimente da nossa classe dominante é terrível. Nossa classe dominante, pelo amor de Deus, dá dó, né? De ouvir o que eles falam, né? E uma falta de educação mínima mesmo da população, né? Estão aí os exames, o cálculo PISA lá, que todo ano diz que nós mal sabemos ler e escrever, né? Que dirá ter conhecimento sobre pactos civilizatórios, como se pretende o constitucionalismo de hoje em dia, né? E o pior, né? Um mundo altamente evoluído tecnologicamente está convivendo com esse tipo de atraso, né? Mas vamos tocar o barco, né? Vamos lá. Vamos tocar o barco, né? Colocado o problema, colocada a importância da gente se debruçar aqui, se você assistir esse vídeo, para você assistir esse vídeo, né? Vamos nessa, né? Do mito à razão. Nós, na nossa história da cidadania, né? Tudo dentro do constitucionalismo, né? Lembrar aqui, só para a gente pegar o ritmo, né? A Vênus de Willendorf, nós vimos como nascem os mitos, não é isso? Afirmamos que mitos são tecnologias de memória, né? E falamos até sobre computadores, na verdade, não é isso que nós vimos? Muito bem. Nós vimos também que os mitos são muito importantes para manter o quê? A memória social, tá certo? E, portanto, são tecnologias políticas. Quem manda? É preciso proteger o sono do príncipe, não é verdade? Né? E também advertimos sobre o quê? As ações entrópicas da natureza no ciclo eterno, né? Um ciclo eterno de retorno, ou o eterno retorno do mito, né? Como um mito do herói, falamos, né? Lembra do mito do herói? Tá certo, né? Passamos por pelo menos duas explicações sobre a origem do poder político, portanto, né? Iniciando com uma espécie de dominação carismática pela influência do vetor sobrevivência no tempo do direito materno, na Vênus de Willendorf, né? E chegamos nesse momento em que nós chegamos nas teocracias antigas, quando vimos que os governantes passaram a ser considerados deuses, né? Nessa segunda parte, sob a influência... nessa segunda parte agora, sob a influência de uma nova técnica de memória,
de comunicação e legitimação do poder, a escrita, é que nós vamos nos debruçar e tentar entender o constitucionalismo. Ok? Muito bem. A primeira coisa que eu tenho para dizer aqui é o seguinte, tá? A escrita criou o Estado Constitucional. Não que não houvesse uma Constituição, mas era uma Constituição meio misturada com a religião, não é verdade? Achar que manda porque é divino, essas coisas todas, né? Isso aí serve muito para religião, para fé, mas para poder, para direito, para coisas em sociedades plurais, nem matando, né? O caso é que desde as primeiras formas que nós começamos a comunicar através de letra preta no papel branco ou tinta vermelha na parede amarela da caverna, o caso é que nós fomos evoluindo, né? Você vê aqui, eu gosto muito dessa imagem, você vê quando um antepassado nosso colocou a mão e cuspiu tinta em cima, é mais que simplesmente um recado, né? Olha assim, é mais ou menos assim, olha, veja como eu sou, eu tenho 5 dedos, tenho polegar opositor, tá certo? Eu sou um ser humano igual a você, estou aqui há 30 mil anos atrás dizendo, ó, estou vivo, né? Passando pela escrita cuneiforme, né? Muito importante para, como nós vamos ver mais adiante, para o Estado já dominado pela escrita, chegando na escrita ideográfica, né? Em que lá no Antigo Egito, né? Onde a pessoa queria falar boi, desenhava um boi, né? Era mais ou menos assim, e depois evoluindo até o nosso alfabeto de hoje, que são símbolos que representam, né? São símbolos abstratos, né? O caso é que esse é o formato das constituições atuais, né? Na maioria das vezes são escritas. Pois é através da lei escrita que hoje dizemos quem somos, conforme acreditamos, né? Ou, perdão, o que nós somos e no que acreditamos. Se você olhar no artigo 1º da Constituição, você vai ver que essa é a síntese. Quem manda nessa bagaça é a síntese do artigo 2º. Para que nós estamos criando tudo isso? Os objetivos do Estado, a síntese do artigo 3º da Constituição. E, finalmente, como nos relacionamos com os outros povos, né? Que é a síntese do artigo 4º. Né? Então, a escrita é extremamente importante. Mas é também importante destacar, deixar claro aqui, que nós estamos em plena aceleração. Tá? Eu vou fazer uma história do mundo aqui em menos de um minuto. Repare, durante 300 mil anos, ou mais, ou menos, tá? Nós aprendemos a falar. Tá certo? Foi isso. Nós criamos a oralidade. Né? É a época das narrativas míticas, da criação dos deuses governantes, né? Dos primeiros mitos aí. Né? Mais ou menos há 20 mil anos atrás, tá? Nós começamos a aprender a escrever. Então, ainda sob forte influência dos mitos, mas quando nós começamos a escrever, nós criamos a história. E depois nós vamos criar as teorias, como nós vamos ver daqui a pouco, né? Teorias que explicam o mundo de forma racional, através da escrita, né? Aí, olha só, há mais ou menos 500 anos atrás, Gutenberg inventa os tipos metálicos móveis, os árabes invadem a Europa e dão condições para as revoluções do nascimento, da reforma luterana e do iluminismo, que são coisas que nós vamos ver, né? Há pouco mais de 100 anos, nós inventamos o telégrafo, né? A máquina a vapor e a revolução industrial. Um pouco menos de 100 anos veio o rádio e a TV e criaram a Revolução Cultural, né? E há pouco mais de 50 anos inicia-se a Revolução Informática, né? Ou é por aí. Tá? O importante é destacar que o constitucionalismo sobreviveu a tudo isso, na verdade? Muito bem. E você pode me perguntar, né? O que a escrita tem de diferente do mito, né? Uma resposta é que a escrita imita o mito. É verdade. Né? O mito não é plena repetição, é pura repetição? Pois é. Quando você escreve uma coisa, é como se a letra da lei ficasse repetindo sem parar as informações. Lembra do telefone sem fio lá? Telefone sem fio não. Da questão de repetir o número do telefone? Né? Lance de memória ROM e RAM, que está lá no primeiro episódio. Pois é. Né? Como as mensagens escritas são deixadas para quem puder ler, para outros tempo e lugar, tá? Levadas por pergaminhos por longas distâncias, contendo segredos da vida, segredos da medicina, o que faz bem para a saúde, o que faz mal, o que é veneno, o que é remédio, né?
segredos dos negócios, dos caminhos, os mapas, como é que você chega onde tem as coisas que você precisa, né? Tanta coisa, tudo isso, né? E também a legitimação do poder, né? A legitimação do governante, tudo isso vai indo para a escrita, né? A escrita, por não contar com a presença física das pessoas, como ocorre no tempo dos mitos, né, dos ritos que vão lembrar os mitos, né, passa a ter uma preocupação de objetividade, né, tentar reduzir as forças entrópicas. Por isso, tá, a escrita cria as teorias, tá, mas criou muito mais, tá bom? Vamos ver o que mais a escrita criou. Perfeito? Muito bem. Vamos começar do começo, claro, né? A escrita é filha da agricultura, tá bom? Que é isso, professor? Tá doido? Não, tô não, presta atenção, né? Num certo momento da nossa impressionante jornada constitucionalista, nós descobrimos a agricultura, né? Pois bem, deixamos de ser então caçadores-coletores, e isso é muito bom, porque não dependemos mais da sorte para obtermos sobrevivência, ou, né? A sobrevivência é o valor preponderante até então, né? A sobrevivência da tribo andando por aí, né? Com ela nós pudemos construir outros valores para abastecer o sistema do direito, tá certo? Mas a agricultura também foi um grande problema, tá? Nós perdemos a mobilidade. Não vivemos mais sobre todo o planeta, não vivemos mais. Agora nós temos que cuidar das plantas, dos bichos, né? Porque a gente acredita que a pecuária surgiu junto com a agricultura. Vieram, né, a pecuária, que nada mais é que a criação de pecos, né, de cabeças. Então, agora nós vivemos num território. Tá? O território necessita de defesa, ele não pode ser invadido, você não pode plantar e na hora de colher vir um outro povo e pegar tudo que você plantou, né? Mas também passou a ser necessário o quê? Administrar os estoques, tá certo? Por quê? Porque a gente não anda mais por aí. Se a gente comer toda a comida no primeiro mês, e por que nós vamos fazer? Passar fome? Né? E aí o velho ensinamento da ciência política, né? O rei pode ser cruel, o rei pode ser violento, pode ser ignorante, pode ser até retardado, tá? Mas se o povo passar fome, tá? Ele perde a cabeça, tá bom? Perfeito? Como é que nós vamos administrar o estoque com uma memória eficaz? Nós criamos a escrita, né? Entra uma cabeça de gado no celeiro lá, você pega uma tabuinha de barro e faz uma marquinha escrita cuneiforme, não é isso? E aí, ao vivermos no território, nos fechamos numa cultura própria, porque a gente já não está mais em contato com todos os povos, né? Acabamos criando nossas próprias línguas, porque língua dá nome às coisas, né? Na verdade, e acabamos construindo as nossas morais, a moral particular, a moral de um povo, a moral fechada nos limites do território, né? Portanto, a agricultura escrita reconfigura o Estado, não é isso? E aí eu tento demonstrar isso graficamente, né? Criamos o território que agora precisa de defesa, né? Tá aí o território bonitão. Aí, para defesa, nós temos os soldados, que são especialistas na arte da defesa, não é isso? Mas também nós vamos precisar o quê? De pessoas que são importantes para o Estado. São os laborais, né? Os laboradores, os trabalhadores. Nessa onda aqui, nós podemos colocar os escravos, as mulheres e as crianças, perfeito? Lá no topo, acima do Estado, né? Os governantes são especiais, né? Nos primeiros tempos da escrita, são os nobres. Eu usei a letra N como os nobres, né? Ele está lá em cima, pairando como um deus, cuidando do povo, enquadrando as liberdades do povo, né? E aí surge uma nova figura, né? Uma primeira letra B aí, né? Que são os burocratas, tá certo? Tá bom? Esse burocrata é que você está se preparando para ser, tá? Quem estuda direito se prepara para ser burocrata. Juiz, promotor, defensor e procuradores e tudo mais são o quê? Burocratas, não é isso? Perfeito. E vem dos sacerdotes, né? No início, os sacerdotes eles detinham a exclusividade sobre a nova tecnologia. É que nem gente que mexe com o computador hoje, não gosta de abrir muito o jogo, de dar o pulo do gato, na verdade. Então, naquela época, a nova tecnologia é escrita, né? Que traz os segredos da vida, da morte sobre a legitimação do e no poder, tá? Que vão dar amparo a isso. Mas nós ainda temos um
né? Aí, né, claro, bastante apropriado, os burocratas passam a ser parceiros dos governantes. Mas nós ainda temos um outro B aqui, tá? Que é um B que eu vou até fazer um suspense para você. Quem é esse outro B, né? Pois é, ele é o nosso amigo burguês, tá? Esse personagem que ainda vai dar muito o que falar. Por enquanto, é importante lembrar das mercadorias que o burguês traz de um longe distante e da necessidade que os reinos, né, os países têm das mercadorias e também das manufaturas, né? Mas vamos entender isso aí daqui a pouquinho, tá bom? Beleza. Aconteceu muita coisa realmente, mas muita coisa mesmo, tá? Que é, né, entre uma coisa e outra. Mas aqui nós não temos muito tempo, então vamos deixar claro o seguinte, tá? Nessa história da cidadania, nós podemos dizer o seguinte: os gregos foram fundamentais na passagem do mito para a razão. Eles foram sensacionais, tá? Vamos tentar mostrar isso, tá? Primeira coisa que eles dizem: olha, o governo é de leis, não de homens, tá bom? E isso é uma tecnologia política. Como é que foi isso? Vamos contar agora, tá? O nosso querido Aristóteles, em passagens selecionadas da sua Política, o livro Política de Aristóteles, tá? Já é um tratado escrito, né? Pois na Política, Aristóteles pretende explicar nesse tratado, utilizando a tecnologia da escrita, como podemos viver juntos, né? Como vamos tomar essas decisões difíceis que eu coloquei lá no início da aula, né? Repare que o Aristóteles já começa a ver os fenômenos, no caso o poder, com olhos analíticos, não mais não é questão de mitificar a coisa, né? E aí, você certamente sabe disso, você estudou em ciência política, né? Aristóteles lá, há formas puras e formas degeneradas de exercer o poder ou de governos. Governo de um, né? É uma forma pura. O governo pode ser de um, sim. Quando esse um pensa no bem comum, é a monarquia. Perfeito, né? Muito bem. Governos de alguns, né? Os melhores, os mais preparados. Quando esses alguns governam para o bem comum, nós temos uma aristocracia. Ou pode ser também o governo de todos. Quando todos governam pensando no bem comum, nós temos a democracia. Né? Repare, já é uma forma de racionalizar, né? O poder passa a ser racionalizado, ele não deriva mais de mito, né? O governante não é mais um deus, ele não pode mais fazer o que ele quer, ele não é mais invencível, nem incorruptível. O governante agora é um homem que deve cumprir a lei, mas nem sempre o faz, claro, né? Pois bem, temos ali, ó, quando o governo de um, que a forma pura é monarquia, esse um passa a governar em seu próprio benefício, explorando o povo, ele se torna um tirano, perfeito, tá? Em seguida, né, quando alguns, aquela aristocracia que eram os melhores pensando em todos, passa a pensar só no grupelho, na familhinha. Você conhece alguma aristocracia? Eu conheço várias. Aqui no Brasil, então, brincadeira, né? Passa a ser a degeneração, o apodrecimento do governo. O governo apodrece, né? Ele degenera em oligarquia. E, finalmente, no governo de todos, né, quando os todos são enganados, passa a ser demagogia. Tá? É importante destacar aqui, você deve saber com certeza, que Aristóteles foi preceptor de Alexandre o Grande, né? Ele foi professor de Alexandre, lá da Macedônia, e o Alexandre era um maluco que saía conquistando tudo quanto era lugar, e sabe o que o Alexandre fazia? Toda vez que ele conquistava um reino, ele mandava os homens dele pegar todos os livros, pega tudo aí e manda para o professor Aristóteles, né? Então veja bem, Aristóteles pôde comparar as leis, pôde ver, olha, essas leis aqui têm natureza constitucional. Claro que ele não tinha essa concepção que nós temos hoje, mas são leis que falam do poder, tá certo? E aí, dessa maneira, ele teve condições, na grande biblioteca da Alexandria, né, o maior crime cometido pelos cristãos contra a humanidade, destruir todos os livros que o Alexandre mandou e que estavam lá em Alexandria, queimar aquilo achando que era coisa do demônio. Mas a ignorância é triste, a ignorância dá vontade de sair de perto, né? O caso, né, é que você vê que Aristóteles já tem um sentido analítico das coisas, já não é mais mito, né? Pois bem, é importante também deixar claro o seguinte, né?
Que tipo de razão é essa? É mais uma moral local. Lembra que nós somos datados e situados, né? Olha essa passagem de Aristóteles aqui, né? Temos que tomar cuidado com isso. Olha lá, a força de um homem consiste em se impor, a de uma mulher vencer a dificuldade de obedecer. O que você acha, minha querida aluna que está vendo esse vídeo agora, né? Você concorda com Aristóteles? Imagino que não, né? Então lembrar sempre que a gente tem que ler Aristóteles com olhos, não com os olhos de hoje, né? E aqui nós vemos aqui, né, uma prova que o Aristóteles foi privilegiado por ter sido o preceptor de Alexandre, né? Ele pôde comparar várias constituições, né, as leis fundamentais dos lugares que o Alexandre conquistava, e entendeu um pouco mais do poder e achou defeitos em algumas leis, né? E veja lá, ele diz lá: há muitos lugares em que os estrangeiros não são admitidos nas audiências dos tribunais, senão quando apresentam caução. Caução é um tipo de garantia. Não participa, então, a não ser do modo imperfeito dos direitos da cidade, né? Perfeito. Muito bem. Além disso, né, Aristóteles também, de forma analítica e teórica, pretende teorizar o cidadão. Ele quer dizer o quê? Qual que é a figura, idealizar a figura do cidadão. O que é um cidadão puro, né? E quem não é cidadão não pode gozar de cidadania, né? São pessoas que não merecem, né? Ele diz lá, ó, tem que ser tirado dessa lista os infames e os banidos, né? Seguindo ainda com o nosso querido Aristóteles, né? O que constitui propriamente o cidadão? É sua qualidade verdadeiramente característica, é o direito de voto nas assembleias e na participação do exercício do poder público em sua pátria. Então, cidadão é quem exerce o poder público, né? E aí convém perguntar, né? Como é hoje no Brasil? Como nós caracterizamos o cidadão? Não é isso? Bom, você pode pensar, né? Depois de mais de 2000 anos, acho que a gente é de um jeito diferente. Pois é, será? Olha isso aqui, ó. Na Carta Cidadã diz lá, ó, no parágrafo único, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Bom, se o representante é eleito, você já deve imaginar, né? E mais adiante, no artigo 14, você vai ver lá, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, né? Igual valor para todos, né? Nesse sentido, o voto lá do velho Aristóteles, tá vendo como as teorias sobrevivem, né? Toda teoria sobrevive até ser derrubada, essa é bem antiga, né? E os termos da participação direta é através de plebiscito, referendo à iniciativa popular, que nós vamos ver depois, tá bom? Perfeito. Também, ó, quero deixar claro aqui para você, é só para citar mesmo, o artigo 1º da lei que rege a ação popular, Lei 4.717 de 1965, já dizia: qualquer cidadão é parte legítima para pleitear anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, de empresa, blá, 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 blá. Tá? Depois você pode conferir aí com calma esse texto, tá certo? Então você vê lá a citação da palavra cidadão, né? Mas o mais importante dessa lei é o parágrafo 3º. Olha o que ele diz: a prova da cidadania para ingresso em juízo da ação popular, que qualquer cidadão pode fazer, será o título eleitoral. Então veja bem que participar da decisão, mesmo através do voto, né, é uma condição de cidadão, né? Então quando você nega o voto às pessoas, você nega a condição de cidadão, não é isso? E aí nós podemos voltar para a nossa turminha, né? A nossa turminha aqui no Brasil tem esse negócio aí, né? Tem esse negócio aí de dizer que o povo não sabe votar, coisas assim, né? Tá lá o Deodoro dizendo, na República Velha não é qualquer um que vota, né? Depois tem lá o Floriano, o Floriano até sai dessa, né? Porque ele garantiu lá a República Velha. Depois veio o Getúlio Vargas, com aquele golpe horroroso, o pior golpe de Estado da história do Brasil em 37, que a gente vai estudar, né? Vem lá o demagogo do Jânio, depois os militares lá rotando bacaba, você sabe nada, os gorilas que só faz besteira. O Geisel, né, que começou a abertura, levou muito tempo, mais de 10 anos, para a gente poder eleger, né? Depois aí na hora de eleger aparece aí essas figurinhas carimbadas, né? Esse pessoal que acaba usando muitas vezes a democracia contra a própria democracia, né? Alegando que tem voto aí além do tempo e que se votou em mim agora eu posso fazer o que eu quero, né? Pois bem, o fato é que nós nem chegamos ao principal ainda, né? E já estamos com 44 minutos aqui
de aula. Então vamos nessa, né? Seguindo o nosso querido Aristóteles, os critérios, ele continua lá, olha lá, cidadão não pode ser o mesmo em todas as formas de governo, é sobretudo na democracia que é preciso procurar aquele que falamos, né? Então ele já destaca as democracias que precisam dos cidadãos, né? Muito bem. Ali, olha, da mesma forma, né, o cidadão não que ele não possa ser encontrado em outros lugares, esse cidadão, mas nele não se acha necessariamente, tá? Em alguns desses estados, o povo não vale nada, né? O povo não vale nada, segundo Aristóteles. Por quê? Porque ele percebeu, pelos documentos que Alexandre mandou e pelas viagens que ele fez também, né? Aristóteles viajou bastante, né? Ele percebeu que em alguns lugares o povo não valia nada, ainda eram os deuses, os governantes e assim por diante, né? Muito bem. E aí, você vê que nessa concepção aristotélica, povo e cidadão se confundem, são conceitos que se confundem. Povo, portanto, é aquele que manda, que delibera e julga, né, que diz o direito através da jurisdição, de acordo com a lei. Né? Cidadão é aquele que no país em que reside é admitido na jurisdição e na deliberação. Né? Então, quando Aristóteles diz povo, ele está dizendo esse cidadão idealizado. Né? E aí ele vai lá, sendo, portanto, o cidadão caracterizado pelo atributo do poder, pois é participação no poder público que o definimos. Olha só como mudou a coisa do mito para cá, né? Ficou bem teórico mesmo. Mas vamos seguir com o nosso querido Aristóteles, né? Muito bem. Olha, agora a coisa vai ficando mais clara, né? Ele diz o quê? Que cidadania não é para qualquer um, tá? A cidadania, o povo, ser povo, não é para qualquer um, não. Aqui, ó, excluímos escravos e libertos do número de cidadãos, tá? Não se deve julgar que sejam cidadãos todos aqueles que a cidade não pode prescindir. O que ele quer dizer com isso? A cidade pode prescindir, ou seja, pode dispensar artesãos, sapateiro, padeiro, entendeu? Açougueiro, médico, engenheiro, arquiteto. Ele pode desprezar essas pessoas? Não pode. Ele pode desprezar escravos, agricultores e pecuaristas e toda sorte de prestadores de serviço? Não pode. Ela não pode prescindir disso. Mas só pelo fato de eles serem necessários para a cidade, não significa que eles sejam cidadãos. Vamos lá, olha o que o Aristóteles deixa isso claro, que a cidadania não é para qualquer um, né? Quem não é cidadão, apesar de importante, né? Ele é um habitante, tá certo? Não é a residência, morar na cidade que constitui o cidadão. Os estrangeiros escravos não são cidadãos, são habitantes, não é isso? Agora repare muito bem. Esse tratamento que o Aristóteles dá está muito longe de ser o monstro totalitário do século XX que transformou pessoas em números, tá certo? Isso aí é uma coisa horrorosa. Eles reconheciam, sim, a qualidade de pessoa, mas não reconheciam a qualidade de cidadão. E o burguês? E o burguês nessa história, professor? Né? Olha só que passagem interessante da política de Aristóteles, né? Que diferença há entre os artesãos ou outros mercenários e os escravos? A não ser que esses pertencem a um particular e aqueles ao público. Repare, ele diz o seguinte: o mercenário e o escravo pertencem a um particular. O particular contrata o mercenário e o escravo, o particular é dono dele, né? Pertence ao dono. E o artesão, que é o burguês, né? Que eu já disse para vocês, burguês não é só o comerciante, tá? O burguês é toda sorte de prestador de serviço. Daqui a pouco eu esclareço mais essa ideia. Ele não pertence a si mesmo, ele pertence aos seus clientes, ele pertence ao público, porque sem os seus clientes, como é que ele poderia sobreviver? Tá certo? Compreenderam essa passagem do velho Aristóteles? Muito bem, né? Além disso, o burguês não tem nenhuma nobreza. Não tem. Para os gregos, tá? Ele diz lá, as obras da virtude, que é a virtude cívica, a virtude de poder participar das decisões públicas, são impraticáveis para quem quer que leve uma vida mecânica e mercenária. Como assim, vida mecânica e mercenária? Pega o sapateiro, mecanicamente, ele faz sapato, né? Ele faz o sapato, é mercenário. Tá vendo como os nobres gregos veem o burguês, né? É por isso que depois o burguês vai criar muito problema, né? Lembro sempre, estamos vivendo na era do direito burguês. Mas por enquanto o burguês é baixo de barriga de cobra, né? Muito bem. Em outras palavras,
Olha só como Aristóteles equipara quem não pode decidir, né? Olha lá, ó. Há várias espécies de cidadãos, mas os verdadeiros são apenas os que participam dos cargos. E agora esclarecer um negócio para você. Você dá um duro danado aqui no direito, estuda pra caramba para passar para juiz, né? Lá na antiga Grécia, se você fosse cidadão grego, você era obrigado a ser juiz. Chegava a sua vez de ser juiz. Olha só. Ser doido para passar num concurso, tendo que estudar pra caramba, e lá era obrigado, né? Pois bem, né? E quem não pode decidir, né, é equiparado a um fugitivo ou um vagabundo, tá certo? Por quê? Porque ele não pertence a cargos públicos, né? E Aristóteles vai dizer depois, né? Em alguns lugares bárbaros até podem ser chamados de cidadãos. Aqui não, né? Aqui na Grécia não. Perfeito? Então o cidadão, né, é quem vive na cidade, tá? Mas não é qualquer um, né? Olha só como ele trata dos banidos. Olha, não tem nenhum respeito, é excluído da cidade, tá certo? E aí dá para entender por que o Sócrates preferiu beber cicuta a fugir da pena de morte, né? Ele falou assim, pelo amor de Deus, eu prefiro morrer como Sócrates do que ser chamado de mercenário, de vagabundo, de bandido. Compreenderam isso? Então, é muito importante entender agora o quadrinho que eu vou fazer para você do Estado grego, tá certo? Que é diferente daquele estado antigo que a gente viu agora mesmo, tá? O território agora é o território da polis, fechado entre muros da polis. A polis ainda precisa dos seus laborais, precisa dos seus laboradores, seus trabalhadores, os escravos, as mulheres, as crianças, com certeza, perfeito? A nobreza, o nobre agora, ele não está mais lá no topo, acima do Estado, pairando como um deus. Ele faz parte da cidade, ele é cidadão, tá certo? E quem é esse nobre? Ora, o nobre agora é a soma do burguês com o soldado, tá? Então o soldado, ele não precisa, ele precisa treinar, ele precisa ficar pronto para a guerra. Então ele não pode ficar fazendo sapato, né? Isso é um absurdo. Ele não pode ser açougueiro, nem médico, nem advogado, nem engenheiro, nem essas coisas ralé que eles chamavam. O nobre é aquele que pode ficar só treinando para a defesa, assim como o burocrata, né? Que são o quê? São aqueles que exercem os cargos, os magistrados que eles chamavam. Perfeito? Então, o nobre agora não é mais nobre, né? Aliás, o cidadão é o nobre. Estão percebendo como é que nasce a ideia de cidadão? Cidadão é nobre, tá certo? Muito bem, daqui a pouco vocês vão ver que vai dar uma guinada, né? Perfeito. E o burguês? Bom, o burguês eu já expliquei, né? O burguês continua lá, levando suas mercadorias, trabalhando tal, mas sem ter respeito nenhum, não é isso? Sobre essa questão, olha só o que Aristóteles diz, né? O civismo, essa virtude não se encontra em toda parte. Ela supõe um homem que não é apenas livre. Ele não é apenas livre, não basta não ser escravo. Tá certo? A existência do cidadão que vai exercer o civismo, essa virtude, não, olha só, vou ler de novo. Essa virtude não se encontra em toda parte. Ela supõe um homem que não apenas livre, mas cuja existência não o faça precisar dedicar-se aos trabalhos servis. Ou seja, todo trabalho do burguês é um trabalho servil, tá certo? Então, o burguês está excluído aqui dessa história, tá bom? Quem trabalhou muito bem essa concepção de vida foi a Hannah Arendt, tá? Na concepção de vida ativa dos clássicos, né? Ela diz claramente, os clássicos, eles diferenciam muito bem o labor do trabalho da ação, tá? Labor é uma coisa, trabalho é outra, ação é outra. Tá bom? A vida é composta dessas três faces. Vamos tentar explicar isso. O labor, que ela chama, né? O animal laborans, está ligado à existência. Toda atividade ligada à existência é chamada de labor. Bom, para existir, você tem que laborar, portanto, né? Você tem que respirar, você tem que comer, você tem que existir, não é isso? Logo, todos laboram. Todos os habitantes da cidade laboram, tá? Seja o cidadão, seja o escravo, a mulher, a criança, o burguês, qualquer um labora, tá? Mas o trabalho é o do homo faber, o homem que faz. O trabalho está ligado a uma utilidade, né? Você fazer um sapato, você fazer um pão, construir um prédio, né? Inventar uma máquina, tá? Essas são as coisas ligadas a uma utilidade. Esse é o homo faber,
tá bom? É um lado. Nem todos trabalham, mas todos laboram, tá certo? E finalmente a ação, que é do homo politicus, né? Que está ligada à convivência social, ou mais propriamente à destinação ou dever do cidadão, né? Praticar a política, tomar decisões, em outras palavras, exercer o poder, né? Eu vou tentar esclarecer um pouco mais isso aqui para vocês. Trouxe até uma foto minha aqui que eu fui pegar, antiga, né? Faz tempo que eu não pego um tabaquezinho, um peixinho desse tamanho, né? Tô até com saudade, né? Para mostrar que o labor, tá? É vida, tá? Entra aí alimentação, descanso, entra aí lazer, entra diversão, tá certo? Os gregos sabiam disso. Eles sabiam que o escravo precisa se divertir, o burguês precisa se divertir, precisa de lazer, precisa se sentir vivo dentro da cidade. Só que não manda, né? E o trabalho dentro da vida ativa? O trabalho é próprio dos desgraçados, né? Fica bem claro aí que o trabalho é próprio dos desgraçados. Só trabalha quem é obrigado a tirar o sustento com as próprias mãos e logo não tem tempo para tomar decisão. Perfeito? Então trabalho é coisa de ralé, nada a ver com coisa de poder, tá? Muito bem. E a ação? Bom, para Aristóteles, para os clássicos, né? A ação, eu achei linda essa imagem do velho Ulisses na promulgação da nossa Carta Cidadã, não é verdade? A ação é o fato de estar com os homens, entre os homens, tomar decisões. Perfeito? Quem define isso de forma muito legal, é a nossa querida Hannah Arendt. Olha só, ela diz lá, ó, a ação é a única atividade que se exerce diretamente entre os homens sem a mediação das coisas e da matéria. Realmente você não precisa, você só precisa ter cabeça, ter cultura, ter autonomia, saber falar para você fazer política. Né? Hoje em dia a política é uma coisa midiática, tem um monte aí de gente indo pra cadeia por conta de caixa 2, porque ninguém se elege se não tiver dinheiro, povarel, povalha, gente de país chinelão aí que vende voto, essas coisas que não existem aqui. Nós não estamos aqui, estamos em outro mundo, não é verdade? Tá? Mas realmente não precisa. Então, repetindo, a ação é a única atividade que se exerce diretamente entre os homens sem a mediação das coisas e da matéria. Corresponde à condição humana da pluralidade. Olha só, ao fato de que os homens, e não o homem, vivem na Terra e habitam o mundo. Né? Então, através da ação, do relacionamento, de chegar a acordos, de construir decisões, essas decisões serem obedecidas, aquela coisa complicada lá do início da aula, né? A política, os assuntos públicos, a ética e o direito dentro, se bem que os gregos não conheceram o direito, né? Beleza. Bom, concluindo, né, já estamos chegando no final da aula, você já deve estar cansadaço, né? Muito bem. Os gregos entenderam muito bem o mito, né? Só que não. Só que não, porque tem um monte de mito lá no grego, não é isso? Mas deixaram, com certeza, um grande legado, né? Porém, a ideia de cidadania grega ela é muito restrita com a vida ativa, com a ideia de vida ativa, né? A questão do labor, do trabalho e ação. Em outras palavras, eles acabaram acreditando numa coisa, eles acreditaram que na desigualdade natural entre os homens. Na verdade foi isso. Né? Nós somos desiguais por natureza, como a gente tira das lições do Aristóteles. Né? E você acreditar na desigualdade natural entre as pessoas vai gerar o quê? Adivinha? Né? Quando nós estudamos a questão das instituições e a igualdade, a desigualdade não se dá muito bem com a ideia de justiça. Né? Quando você pensa em justiça, lembra o exemplo lá de copo de criança botando refrigerante tudo igual no copinho? Né? Pois não se dá muito bem não com a ideia de justiça. E nesse sentido, o que acontece? O mito reage, né? Mas isso nós vamos ver na semana que vem também, né? Porque essa semana foi barra pesada, na verdade. Na sequência da nossa aventura constitucionalista, nós vamos ver a reação do mito. Tá bom, gente? Beleza? Tá?
Tá aí as referências bibliográficas, Hannah Arendt, A Condição Humana, Aristóteles, Política, o Luiz Roberto Barroso, o curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Eu já vou postar o link lá para vocês começarem a ler. A minha minha dissertação de mestrado, Civicultura Comunicativa, Estado, Democracia e Governo Eletrônico, né? E o Civil Direito. Tá aí o Civil Direito, que eu também participei da elaboração. Muito bem, tudo de bom para vocês.